Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional venceu o Juventude por 3-1 na tarde deste sábado no estádio Beira-Rio, e uma vitória importante porque ela interrompe uma série de 4 partidas sem vencer. 3 jogos no Campeonato Brasileiro, 1 na Libertadores da América, e este resultado bem positivo sobre o Juventude devolve um ambiente de confiança e faz o Internacional momentaneamente saltar na tabela do Campeonato Brasileiro. É claro que a rodada apenas está começando, mas o Inter agora chega à 5ª colocação com 9 pontos. O Palmeiras, que ainda não jogou na rodada, é o líder com 13. Neste vídeo, a história de Inter 3, Juventude 1. O vídeo tem a força do aplicativo Zapay. Z-A-P-A-Y, o aplicativo para tu resolver os débitos do teu veículo. Caminho, gurizada. Baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay no link que está tanto no primeiro comentário aqui do vídeo, quanto na descrição. Clicou ali, é grátis mesmo, baixou o aplicativo. Com a placa do teu veículo vais identificar os débitos e com o cupom MENEGUET20 vais resolver o IPVA deste ano, também o licenciamento e uma eventual multa em 12 vezes no cartão de crédito. É isso mesmo, 12 parcelas, não é uma pancada só na tua conta bancária. E melhor ainda, este cupom promocional MENEGUET20 te garante um desconto, um abatimento nas taxas do cartão de crédito de 20%, bom demais. Esta é a hora para tu resolver a documentação do teu veículo. Vale para carro, vale para moto, vale para caminhão. Baixem gratuitamente o app da Zapay, link no primeiro comentário, na descrição do vídeo. O cupom promocional é MENEGUET20. Em nome de Zapay, eu rodo a vinheta e a seguir uma vitória importante do Internacional, que agora tem Copa do Brasil e jogos difíceis na sequência no Campeonato Brasileiro. Roger Machado preservou apenas 2 titulares, Aguirre, que deu lugar para Natan, e Fernando, substituído por Ronaldo. No mais, o esquema do Internacional, os 2 volantes, Ronaldo e o Bruno Henrique, Tabata na direita, Alan Patrick centralizado, Wesley na esquerda, Ener Valencia mantido como centroavante titular. E o Inter começou esta partida, a exemplo do que ocorreu na terça-feira, cochilando. Porque há 3 minutos, no primeiro ataque do jogo, o Batalha marcou 1-0 depois de receber a bola do centroavante Gilberto. O erro foi do Vitor Gabriel, que fez uma marcação dentro da área com distanciamento social do Gilberto. Deixou o Gilberto dominar a bola, olhar, parar e ficou olhando dentro da área. O Gilberto esperou a aproximação do colombiano, deu a assistência, um chute rasteiro, Juventude na frente com 3 minutos. Quase um filme do que aconteceu terça-feira. Eu lembro, na terça-feira, contra o Nacional do Uruguai, com 10 minutos, já estava 2-0 para o adversário. O Inter não se assustou com o gol, mas havia uma enorme dificuldade para entrar na defesa do Juventude, e eu comecei pelo gol, porque antes do gol eu não tinha nem visto ainda a disposição tática do Juventude. O ótimo técnico Fábio Matias armou o seu Juventude com 3 zagueiros, mas efetivamente numa linha de 5. Os 3 zagueiros, o Adriano, o Rodrigo San, que voltou à equipe depois de longa parada, e o Marcos Paulo, que é lateral esquerdo, jogando como zagueiro. Tanto é que ele tinha ainda o Alan Ruschel nesta linha de 5. Ele fez uma linha de 5, depois colocou uma segunda linha de 4 e apenas um jogador mais avançado. E assim o Juventude tentou se proteger do Internacional depois da vantagem por 1-0. Esta já era a estratégia do Fábio Matias, que estava no estádio Beira-Rio, visivelmente jogando para pontuar, para levar para Caxias pelo menos 1 ponto. O Inter tinha dificuldades para vencer no 1 contra 1 ou na combinação de jogadas as linhas defensivas do Ju, bem postadas, bem armadas. E o Internacional começou então a ter nos cruzamentos ou em sequências de escanteios as melhores oportunidades. E a 17 minutos, escanteio da esquerda cobrado por Alan Patrick, Vitor Gabriel de cabeça empatou a partida. O Inter era melhor, o Inter tinha volume de jogo, o Inter tomava a iniciativa, mas por baixo quase não tinha oportunidade. Teve uma, aliás, aos 31 minutos, num giro do Tabata dentro da área, em que o goleiro Gustavo defendeu. Um lance bonito plasticamente, a defesa do goleiro do Juventude. A 38, novo escanteio, e Vitor Gabriel, ele que havia errado no lance do gol do Juventude há 3 minutos, fez o seu segundo na partida, decretando a virada colorada
por 2-1. E aí o Inter foi soberano neste final de primeiro tempo, muito mais próximo de marcar o terceiro do que de sofrer alguma ameaça do Juventude. O técnico Roger Machado fez uma sutil mudança no segundo tempo. O volante Ronaldo se posicionou muito mais como o Fernando em alguns jogos deste ano, entre os zagueiros, do que como volante. Isso é uma mudança tática importante, que quando o Ronaldo ele fica entre os zagueiros, entre o Vitão pela direita e o Vitor Gabriel, o Roger permite que os seus laterais avancem mais, porque ele tem um tripé de zagueiros com o Ronaldo, eventualmente com o Fernando, que hoje foi preservado, para suprir o lado. E aí ele libera mais o Bernabé e libera mais o Natan. É verdade que já no primeiro tempo, em alguns momentos, o Ronaldo se posicionava como zagueiro, mas como o Inter teve uma desvantagem até o minuto 17, isso acabou não se constituindo. O Inter foi chegar ao segundo gol, aos 38 e aos 31, perdão, e aí no segundo tempo isso ficou um pouco mais claro. E o Internacional foi bem melhor que o Juventude no segundo tempo. O Juventude teve que se abrir, ainda que tenha mantido o esquema com 3 zagueiros, mas teve que se abrir, teve que sair mais para o jogo e o Inter passou a ter os espaços. Embora, durante o minuto 10, do minuto 0 ao minuto 10 do segundo tempo, o Internacional parecia apenas esperar um erro do Juventude. O Juventude chegou a ter, nos 10 minutos, na verdade nos 13 minutos do segundo tempo iniciais, o Juventude chegou a ter 68% de posse de bola. Roger percebeu e mudou o time. E mudou por atacado. Ele tirou o Bruno Henrique, colocou o Thiago Maia, que deve ter entrado em campo, inclusive, com alguns pedaços de gelo, né? Porque tá no freezer no estádio Beira-Rio. Eu acho importante que o Inter tente a recuperação, se houver confiança na dedicação do jogador. Entrou o Thiago Maia no lugar do Bruno Henrique, o Borré no lugar do Ener Valencia e o Vitinho no lugar do Tabata. Roger foi premiado com um gol do Borré 2 minutos e meio depois, de cabeça, novo cruzamento, nova batida de escanteio de Alan Patrick. A força aérea colorada. 3 gols pelo alto, 3 gols de cabeça, 3 gols em cobranças de escanteio. O Inter ainda teve outras oportunidades, 2 delas mais claras com o Wesley, que acabou desperdiçando. O Inter teve, a partir do empate e da virada de 2-1, tranquilidade. Há uma manchete positiva para o Inter. O Inter realmente não se conforma com a derrota, como tem dito o Roger. Ainda que o 3-3 do meio de semana da terça-feira contra o Nacional tenha sido um resultado muito perigoso e que colocou a equipe colorada numa situação preocupante nesta primeira fase da Libertadores. Durante a semana a gente fala mais. O Inter terá um jogo decisivo no dia 8, lá em Medellín, contra o Atlético Nacional. Mas o Inter reagiu. E o Inter agora virou o jogo, fez 3-1 e poderia ter feito 4 ou 5 se tivesse um pouco mais de capricho. Então isso também é elogiável. Vamos para a contação. Antony, nota 6. Natan. Olha, o Natan não deixou nada a desejar para o Aguirre. Tá? É verdade que não foi lá muito exigido, não tinha um jogador. O Enio estava por lá, mas o Enio muito mais fechando pelo meio. Mas foi, digamos, razoável, burocrático e correto. O Natan pela direita, nota 6. Vitão, 7. Vitor Gabriel. Ganharia nota baixa pelo erro no gol. Vocês sabem que a minha nota de aprovação aqui, a nota é 6, né? Essa é a minha nota de aprovação. Não tem que os goleiros, quando eles não cometem erros, quando eles não fazem grandes defesas, a nota é 6, que é a média para passar aqui na escolinha do Menegas, tá? O Vitor Gabriel, então, em tese, todo jogador começa com 6, que já tinha caído para 5 pelo gol, ou até mesmo para 4, se recuperou com 2 gols, virou o jogo, teve personalidade para suportar o equívoco, e não foi um erro capital, ele deu distanciamento para que o Gilberto desse assistência para o Batalha. Nota 8 para o Vitor Gabriel, Bernabé 6. Ronaldo 7, gostei, acho que entrou bem. Não tem a saída de bola qualificada do Fernando, mas foi bem no jogo, nota 7. Bruno Henrique melhorou em relação a ele próprio, Bruno Henrique, ainda com alguns passes errados, nota 6. Tabata 5, Alan Patrick, 3 assistências, 3 escanteios cobrados, 3 gols. Uma partida, digamos, boa da Alan Patrick, mas com 3 assistências, sua nota vai para 8. O Wesley, abaixo, 2 gols desperdiçados no final da partida, já um tanto displicente o Wesley, porque ali já estava 3-1 e faltavam minutinhos para se encerrar a partida, nota 6. Ener Valencia, não gostei do Ener Valencia, e eu não critico o Ener Valencia por falta de empenho, não que ele tenha tido uma grande oportunidade, mas ou está em impedimento, a bola bate no seu braço, erra demais. Eu acho que o Borré, que saiu machucado do jogo, com uma lesão no posterior da coxa, jogou só 13, 14 minutos, já está merecendo uma oportunidade, tá? Nota 5 para o Ener Valencia. Thiago Maia entrou aos 13
2 passes importantes do Thiago Maia. Tá. Nota 6. Vitinho também aos 13, nota 5. Oscar Romero entrou aos 40. Gostei do Oscar Romero, acho que ele foi bem. Nota 6. Jogou pouco tempo, 10 minutinhos, né? Borré, ele entrou aos 13 e saiu aos 31. Jogou, portanto, aí 17, 18 minutos. Ele tem um lance que ele perde, que é o lance que ele se machuca, que ele chega na bola e se atrapalha. Tem um outro passe pro Vitinho, mas o Vitinho estava em impedimento, que ele também acabou errando o passe ali, ele já estava machucado, tentou resistir, não conseguiu. É preocupação para o Roger na sequência, nota 6 para o Borré. Gustavo Prado entrou aos 30 minutos, nota 6 também. Para Roger, vitória de virada, ele tem que corrigir o vacilo, o cochilo nos primeiros minutos dos jogos, nota 7 para o técnico colorado. Na terça-feira, o Internacional recebe no Beira-Rio o Maracanã. É a estreia colorada na Copa do Brasil. O jogo de volta no dia 22 de maio. Lá na proximidade do jogo deverá ser em Fortaleza. O clube é ali da grande Fortaleza, é um cearense. E no sábado, no Campeonato Brasileiro, o Inter tem o Corinthians. Sábado, 18h30, no Itaquerão. Corinthians Internacional. Dorival Júnior já vai estar à frente da equipe do Parque São Jorge. Jogo difícil, Inter tem Corinthians, depois tem Botafogo e neste meio do caminho tem o jogo decisivo na Libertadores contra o Atlético Nacional lá em Medellín, na Colômbia. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. O aplicativo da Zapay, assine este meu vídeo, baixe um app da Zapay gratuitamente, link no primeiro comentário, link aqui embaixo também na descrição. Coloquem o cupom Meneghetti20 para resolver o IPVA, licenciamento, alguma multa em 12 parcelinhas do cartão de crédito e contar ainda com um desconto de 20% nas taxas do cartão. Zapay é o nome do app, link para baixar gratuitamente o aplicativo, fixado no primeiro comentário e também aqui na descrição. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.